Pessoal, no vídeo anterior a gente parou com um problema entre aspas, né? Que a gente estava dando upload de arquivos já, arquivos simples, né? Um único campo ali pelo upload single. A gente consegue pegar as propriedades desse arquivo que está sendo uploadado aí, qual que é o tipo, qual que é o nome que o próprio nosso próprio serviço está atribuindo para o arquivo, qual que é o tamanho, onde que esse arquivo vai parar, tudo bonitinho. Mas aí surgiram alguns problemas. Fala, pô, eu quero colocar pelo menos a extensão, ou eu quero alterar o nome, tá? Eu quero colocar a data de upload do arquivo. Eu quero de repente colocar esse arquivo numa pasta específica para o usuário que está dando o upload do arquivo. Eu quero filtrar arquivos, falar, pô, eu não quero .png, eu só quero dar upload de vídeo, tá? Tudo isso a gente consegue fazer de forma bem simples, tá? Utilizando os próprios recursos, tá? Do Multer, tá? Para fazer isso, a gente vai precisar trabalhar com um conceitinho aqui dentro do Multer que é chamado de Disk Storage. Tá? Se a gente abrir aquela própria documentação do Multer, procurar por Disk Storage, tá? Vão aparecer alguns campos aqui específicos do Disk Storage aqui, Destination, File Name, Path, Buffer, desculpa, é do Memory Storage que a gente pode trabalhar. Disk Storage é do armazenamento em disco, né? Vamos aqui um pouquinho mais para baixo, cheguei aqui no Disk Storage, tá? E como que ele está funcionando aqui, tá? Ele está criando aqui uma variável storage, certo? Essa variável vai ter algum conteúdo, tá? Vai receber um objeto, certo? Vão ter aqueles campos lá de cima, ó, por exemplo, destination, file name, né, como eu tinha passado para vocês. E na hora de criar o objeto multer, né, em vez de setar só o dest, por exemplo, e o destino, a gente vai passar esse próprio storage aqui para ele armazenar, tudo bem? Bom, aqui que isso vai me dar de benefícios. Vamos começar a programar esse cara para a gente ver então. Tá? Então a primeira coisa que eu vou precisar fazer é criar uma variável de storage, certo? Então const storage igual multer ponto o disk storage. Esse disk storage a gente viu que ele recebe um objeto, tá? E esse objeto, tá? Vai ter uma função callback dentro dele, tá? Então sempre um campo dele vai invocar uma função, tá? E nessa função, que está dada aqui pela função callback, tá? O que a gente retornar nessa função cb aqui é que ele vai utilizar nessa função callback, é que ele vai utilizar no destino. Por característica, esse primeiro objeto vai ser nulo. E em seguida, o valor que a gente vai retornar para aquele determinado campo. Então, por exemplo, para o destination, tá? Se eu quiser fixo, né, ele colocou uma string fixa. Mas se você quiser que o destino seja baseado, por exemplo, no tipo, tá, do arquivo que está vindo, no usuário que está vindo, que eu posso passar no cabeçalho da requisição, aqui pelo hack headers a gente consegue acessar isso daí. Eu posso fazer qualquer tipo de manipulação em relação a isso, tá? Para armazenar o arquivo num local específico, tá? Então vamos fazer alguns pequeninos testes em relação a isso, tá? Então, por exemplo, destination, tá? Dois pontos. Aí ele vai receber uma função callback, como a gente viu aqui, tá? Tá chamando function. E essa função callback é sempre requisição, arquivo, file, tá? E a função callback que a gente vai chamar. Tá? Então vou fazer a primeira versão bastante simples, mais ou menos igual ao que está lá, né? Então vou colocar aqui o meu rec, meu file e o meu destino, que vai ser igual a esse cara aqui que eu nem vou usar. Então, a princípio, tá? Desculpa, a função callback. Destino ainda não vou usar. E aí, a minha função callback, ela vai invocar, ou vai passar como retorno aqui, esse caminhozinho que eu estou especificando aqui, que é o barra upload, tá? Então, a princípio, agora eu nem vou precisar desse multer, tá? Só que eu vou precisar falar o storage do multer, ele vai ser igual a esse storage que eu estou programando aí. Se eu fizer só isso, tá? A gente vai ver que o nosso programinha ele não vai alterar em nada, tá? Então, eu vou colocar aqui upload, escolher arquivo, pode ser essa visão geral ODG aqui, submeter, arquivo uploadado com sucesso, tá? Agora eu tenho mais um arquivo aqui, que é aquele ponto ODG, tá? Então, só fazendo isso daí, eu não alterei nada aquilo que a gente já tinha, tá? Mas agora a gente vai começar a alterar um pouquinho, tá? Bom,
Lembra que a gente tem algumas propriedades lá do nosso arquivo? Então, eu vou colocar aqui, ó, a hora que ele invocar esta função, tá? Antes de retornar, eu vou dar um console.log, tá? File, só para a gente ver o que ele está mandando. Eu vou colocar aqui, lá dentro daquela função callback, tá? Vou colocar, por exemplo, um .png, certo? Submeter, arquivo uploadado com sucesso. Temos mais um arquivo .png que está aqui. Tá? Esse é o do upload, mas esse é o que está dentro da função callback. Tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho o field, eu tenho o nome original, tá? Eu tenho a codificação e eu tenho o MIME-type, que é o image/png. Se eu fizer o seguinte, ó, tá? Eu vou colocar dentro da minha pasta upload, porque a gente não viu criar arquivos ainda, tá? Mas é o file system do require fs. Mas como a gente não viu, eu vou colocar o seguinte, ó, image png. Tá? Então agora os uploads eles vão ser de acordo com o tipo. Se for png, ele vai parar dentro dessa pasta aqui, certo? E aí o que eu vou fazer, por exemplo? Ó? Server. Tá? Na hora de compor o nome do arquivo, eu vou compor ele com file, tá? Ponto. Aí a gente tem o MIME type, tá? Então vai ficar o seguinte, ó. Na verdade, isso daqui é antes. Upload barra mais o file MIME type, certo? Vamos ver se funciona esse negócio aqui. Hora que eu der um upload de uma imagem, deixa ele aberto aqui, PNG. Vamos lá, vou voltar. Escolher arquivo, 84.png, abrir, submeter arquivo uploadado com sucesso. Se é que ele não deu erro, ele está aparecendo aqui, ó, dentro da pasta upload PNG, tá? Ah, mas e se não for PNG? Se não for PNG, eu quero que seja na pasta normal. E aí, o que eu posso fazer, ó? Eu posso simplesmente chegar no meu server, falar o seguinte, ó. If o meu file ponto o MIME type for igual. Opa, parei sem querer, vou colocar Ctrl Shift C. For igual ao image.png, tá? Eu vou retornar essa função aqui, tá? E se não for, eu vou só mandar para o uploadzinho normal que a gente tem, certo? Bom, tá disparado aqui. Então agora vai ser o seguinte, ó. Eu vou voltar para cá. Não sei o que está acontecendo aqui, que tá dando umas travadinhas, hein? Vou mandar o 84.png de novo, né? Então, submeter, arquivo uploadado com sucesso. Ó, ele veio parar nessa pasta aqui. Agora eu vou pegar um outro arquivo, tá? Ó, escolher arquivo. Vou pegar... Rapaz, tem PNG aqui, hein? JPG, tá? JPG eu não programei. Ou pode ser aquele outro DG que a gente tem, mas vai ser JPG, ó. Abrir, submeter. Vamos ver aqui, ó. Ele não tá aqui, tá? Vamos ver onde é que ele tá. Esse JPGzinho que apareceu aqui. Tá certo? Então agora a gente consegue controlar qual que vai ser a pasta, o local de destino desse arquivo, tá? Utilizando aqui o disk storage e utilizando uma função callback, tá ok? Certo? Isso a gente pode fazer para diferentes tipos de arquivo, a gente pode fazer por nome de usuário. Se a gente pegar o rec header, se tiver o nome de usuário, joga para a pasta do usuário. Pode fazer o que quiser aqui
utilizando essa função callback aqui para definir o destino do arquivo, tá? Outra coisa que a gente pode utilizar aqui, de maneira bem simples, já para esse nosso primeiro exemplo, é colocar um outro campo do disk storage, tá, que a gente tem, que é para definir o nome do arquivo, tá? Então, file name, dois pontos, também vai ser uma função que vai receber a requisição, vai receber as informações do arquivo, como a gente viu, vai receber uma função callback, e novamente, o que eu retornar nessa função callback é que vai definir o nome do meu arquivo. Maneira muito simples, né? Se eu falar, ó, essa função callback, tá, como nome do arquivo, sempre o primeiro é nulo, você sempre vai retornar, ó, o file.originalName, tá, ó, file.originalName. Vamos pegar aqui onde a gente tinha o console log, não tinha, né? Eu tinha um console. Ó. O original name não tem mais aquele upload, mas o original name é um dos campos que estava aparecendo aqui, ó, original name, tá? Então, se eu quiser falar, pô, eu não quero esse código zoado que está aparecendo aqui, eu quero o nome do arquivo, vou retornar ele aqui, certo? Ó, vamos ver agora como é que vai ficar. Localhost, opa, vamos voltar para cá. Pode ser esse JP, avaliação, tralala.jpg. Submeti, submeteu com sucesso. Ó, avaliação 2019, tralala, 2.png. Agora está indo com o nome do arquivo. Você fala, mas eu não quero só o nome do arquivo. Eu quero que coloca, por exemplo, a data de submissão, a hora de submissão do arquivo. Aí é muito simples. Na hora que a gente for compor esse arquivo aqui, eu posso criar um template string. Tá? E aí eu vou colocar o objeto, vou criar um objeto data aqui em cima, ó, const data igual new date do Java, const, certo? E aí eu vou colocar o data.getFullYear, que é uma funçãozinha aqui para retornar o ano, tá, de upload. Aí você pode opa, tô fora do template string aqui, meu filho. Tá, vou colocar aqui do template string, ponto tracinho, file original name. Eu posso compor esse nome de diferentes formas, assim como a gente fez na imagem. Se quiser especificar, colocar antes o cabeçalho, qual que é o tipo, qual que é o usuário, etc. Isso aqui é só um exemplo simples para a gente ver o resultado, ó. Agora eu vou colocar aqui no localhost, vou submeter, ok, tá? Opa, esqueci de colocar aqui, ó. Ficou file 2000 original name, perdão, isso daqui é uma variável também que eu estou dentro do template string, o animal. Agora sim, ó, submeteu, tá? Agora temos, vamos procurar por 2020, ó, 2020, deixa eu dar um zoomzinho aqui, 2020, tracinho, o nome da imagem original. Tá, ok? Esse daqui é o tamanho do arquivo, que não é o nome do arquivo, tá? Esse daqui já está aparecendo no visualizador. Tudo bem? Então a gente consegue manipular aí de diferentes formas como que vai ser o nome do arquivo que a gente vai armazenar, qual que vai ser o destino do arquivo, tá? A pasta de destino daquilo que a gente quer armazenar, tudo bem? E a gente pode também, tá, especificar um filtro de arquivo, tá? Que vai ser o nosso próximo passo. Para lá, eu só quero dar upload de PNG, eu só quero dar upload de PDF, eu só quero dar upload de vídeo. A gente vai fazer por função callback, mas não vai ser dentro do disk storage. Então vou parar o vídeo por aqui do disk storage e depois a gente vê como fazer filtro de arquivos, tá ok? Então até o próximo vídeo.